Justiça quer impedir o governo federal de fazer críticas a Paulo Freire, e o outro assunto é que Bolsonaro promete um discurso duro, promete verdades na ONU, onde ele vai fazer discurso nessa terça-feira próxima, dia 21 de setembro. Começando pelo assunto da justiça, pessoal, parece até piada. Uma juíza deu uma liminar proibindo o governo Bolsonaro de atacar, vou até pegar o termo aqui, de atacar a dignidade de Paulo Freire. Só que aí você lê a reportagem, não é apenas a dignidade, você não pode fazer crítica alguma ao Paulo Freire. Isso, que obviamente, o movimento esquerdista, eu vou repercutir a matéria, fez essa solicitação na justiça. E uma coisa também que eu queria deixar claro, que é uma coisa gritante. Depois de finalmente décadas da esquerda controlando esse país, liderando esse país, quando entra um governo não esquerdista, aí a gente começa a ver a sanha autoritária dos esquerdistas. Aí a gente começa a ver como os esquerdistas são intolerantes. Por quê? Desde que eu nasci, é a primeira vez que a gente tem um governo não esquerdista. Pois bem, agora tudo que foge à pauta da esquerda, qualquer crítica a ícones à esquerda, eles tentam nos silenciar na justiça. E sabe qual que é o pior? Às vezes conseguem, como é o caso dessa liminar. Embora seja uma liminar, mas está vigente. Enquanto não se derrubar, vai estar valendo isso. Então, deixa eu repercutir que história é essa. Em decisão, a manchete, tá? Eu estou me embasando aqui no UOL. Em liminar, justiça proíbe governo de atacar dignidade de Paulo Freire. A manchete é bonitinha, mas não expressa a completude da matéria. É não poder falar nada sobre o método do Paulo Freire, tá? Ou seja, é censura. A justiça está censurando o governo Bolsonaro, que é de outro viés ideológico, a não criticar um militante esquerdista, no caso o Paulo Freire. Bem democrático, né? Bem democrático. Bom, começando. Em decisão liminar, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire. Então, você vai ver que o escopo não é só a dignidade. Considerado patrono da educação brasileira e que, se estivesse vivo, completaria 100 anos no próximo domingo, agora 19. A liminar foi deferida ontem à noite pela juíza Geraldine Vital, atendendo ao pedido do MNDH, que é o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ainda cabe recurso por parte da AGU. Na ação, segundo a decisão da Justiça, o MNDH, que é o Movimento Nacional de Direito Humano, argumentou que o governo federal realiza movimentos desqualificadores contra Paulo Freire, que recebe ofensivas e injustificadas críticas. Mas a crítica, obviamente, tem um viés ideológico, é óbvio. A direita não concorda com a maneira, com os critérios, com a metodologia do Paulo Freire. E a esquerda quer silenciar quem pensa diferente. No caso, a população brasileira colocou o Bolsonaro, que é um governo de direita, defendendo o que ele defende. E o Bolsonaro nunca escondeu o que ele pensa. Ele foi eleito falando tudo que dava na telha. Então o povo sabe exatamente o que ele pensa. E a juíza, acatando aí esse movimento da extrema esquerda, está silenciando o governo Bolsonaro. Então, se for para falar do Paulo Freire agora, enquanto estiver vigente nessa liminar, se for para falar dele, é para falar bem. É para elogiar, é para bater palma. Criticar, não. Afinal de contas, a gente vive numa democracia, certo? Então, criticar seria coisa de outro mundo. Só que não, é óbvio que a crítica faz parte de uma democracia. Mas o governo Bolsonaro está temporariamente impedido de criticar Paulo Freire. Vou continuar mais um pouquinho aqui. Entre os apontamentos da entidade está o fato de, em 2019, o governo federal ter retirado uma homenagem a Paulo Freire de uma plataforma do CAPES. Cara, e daí? E daí? Qual que é o problema? Na visão desse governo, o Paulo Freire não representa tudo isso para a educação. É o que acredita esse governo. Nem isso ele pode. Não bastasse já o STF cercear o Bolsonaro de diversas coisas, agora também a justiça das instâncias inferiores também vão querer silenciar o governo, pelo amor de Deus, né? Seguindo aqui. Outro ponto levantado pelo movimento diz respeito ao plano de governo apresentado pelo presidente em 2018, quando ainda era candidato. Então, olha, é o plano de governo que o Bolsonaro se elegeu. O povo votou também por causa disso.
E o movimento não aceitou. Como a esquerda não aceitou a derrota nas urnas até agora, ela quer impedir a pauta da direita na justiça. Se não é via STF, é via instâncias inferiores. Cara, é uma coisa que... A esquerda é muito autoritária, ela não é democrática, ela não aceita a derrota para um governo de direita. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não está conseguindo fazer nada, a perseguição é de todos os lados. Na imprensa, do STF, STJ, cara, que absurdo. É uma coisa que realmente, olha, é um escárnio que está acontecendo. No plano, ao falar sobre políticas educacionais e a necessidade de modernizar a gestão das escolas, Bolsonaro falou em expurgar a ideologia de Paulo Freire da educação. E daí que ele falou isso? Fez parte da campanha dele. Ele se elegeu também com esse discurso. A esquerda tem que aceitar de uma vez por todas que eles perderam as eleições. É uma coisa inacreditável. E a justiça acaba dando aval para esse tipo de coisa. Deu uma canetada, deu uma liminar. É uma coisa inacreditável. Agora vamos para a argumentação da juíza. Na decisão, a juíza federal lembrou que a liberdade de expressão constitui direito fundamental para a estrutura democrática do Estado brasileiro. Tudo bonitinho o texto. Mas que ela exige responsabilidade de cada um pelos abusos que cometer. Então, criticar Paulo Freire e falar que a metodologia dele não presta, então aí afronta a liberdade de expressão. Agora, falar que o Bolsonaro é genocida, nazista, fascista, xenófobo, torturador, genocida, acho que já falei, enfim, aí isso tudo pode. Desejar a morte na imprensa do Bolsonaro também é liberdade de expressão. Então, quer dizer que liberdade de expressão com responsabilidade cobram-se apenas dos cidadãos de direita? A esquerda está liberada a falar as maiores barbaridades, que aí está dentro do escopo de liberdade de expressão? Então, que justiça é essa que me parece ser parcial? Eu fico com essa sensação em diversas decisões que uma coisa são cidadãos de esquerda e outras são de direita. Não está pesando da mesma maneira a justiça, no meu ponto de vista. Seguindo aqui na argumentação da juíza. Quando há abuso de direito pela expressão que ameaça a dignidade, tem-se violação capaz de liquidar a finalidade da garantia constitucional, desfigurando-a. Mas então você não concordar com a ideologia do Paulo Freire é você atacar a dignidade do Paulo Freire? Então se alguém não concorda comigo, está atacando a minha dignidade? Então a divergência não existe na nossa democracia. Ou bate palma ou fica em silêncio, é isso? Está muito confuso isso aqui. Tendo isso em vista, continua a juíza, por evidenciada a urgência contemporânea, a propositura da ação, aliado ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a juíza Geraldine deferiu a liminar em favor desse movimento da extrema-esquerda. Bom, aí para finalizar, por e-mail, o órgão entrou em contato com a AGU para saber como o órgão se posiciona perante ao que foi decidido pela juíza e se haverá recurso, mas ainda não obteve retorno. Cara, assim, eu sou um leigo em direito, tá? Não sou nenhum especialista, estou palpitando aqui como um cidadão comum, mas uma liminar de uma juíza para impedir que o governo faça críticas ao Paulo Freire, que critique a metodologia dele, porque se ao fazê-lo estaria atacando a dignidade do Paulo Freire, eu fico com a sensação de que é um contorcionismo aí... para mim é censura mesmo disfarçada. Posso estar totalmente errado, tá? Posso estar equivocado. Mas eu entendo nessa decisão uma censura e um viés ideológico da decisão. Tá? Eu entendo eu imagino que essa juíza seja também esquerdista e que não goste que se fale mal do Paulo Freire. E aí usa esse tipo de argumentação, que é atacar a dignidade. Eu não acho que você criticar o trabalho de alguém, se alguém criticar o meu trabalho, não está atacando a minha dignidade jamais. De jeito nenhum. Pelo menos eu penso dessa maneira. E por fim, eu queria comentar também, o Bolsonaro está prometendo um discurso duro, cheio de verdades na ONU. E eu estou bem ansioso, porque vai ser na próxima terça-feira que o Bolsonaro vai falar. E no ano passado e retrasado, o Bolsonaro fez discurso muito bom. Tá? Eu aplaudi de pé os discursos do Bolsonaro, sem mimimi, sem narrativas. É curto e grosso, é falar a real. E ele está prometendo isso de novo. Ele até falou o seguinte, aspas, na próxima terça-feira estarei na ONU participando do discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza que lá teremos verdades. Lá teremos realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo. Eu não sei se vocês recordam no ano passado na ONU, que ele cutucou o mundo inteiro em relação a preservar o meio ambiente, as matas, porque o Brasil estava sob ataque e o Bolsonaro foi lá e,
escancarou as mentiras e que países que criticam o Brasil não fizeram a lição de casa e eles próprios aniquilaram com seu meio ambiente. Então, o Bolsonaro realmente fala verdades inconvenientes na ONU. E isso me deixa bem ansioso. Tem até mais um trechinho aqui do presidente. Aspas. O que eu devo falar lá? Algo nessa linha. Se o marco temporal for derrubado, se tivermos que demarcar novas terras indígenas, hoje em dia temos aproximadamente 13% do território. Olha isso, pessoal. 13% do território demarcado como terra indígena, já consolidada. Território nacional demarcado como terra indígena já consolidada. Caso tenha-se que levar em conta um novo marco temporal, essa área vai dobrar. Vocês imaginam quase um terço do território para os índios no Brasil? Não tem densidade, os índios hoje não têm densidade para ocupar nem esses 13%. Você imagina se chegar a quase 30%. Praticamente dar um tiro no pé do agronegócio do Brasil. Pelo menos eu penso assim, não sei o que vocês acham. E o Bolsonaro vai escancarar isso aí na ONU, porque isso é um fato. Na ONU, Bolsonaro, nos seus discursos, coloca o dedo na ferida sim. Não tem essa de mimimi, não tem essa de narrativas bonitinhas. Ele fala o que pensa. Aliás, essa é uma qualidade do Bolsonaro. Você pode não concordar com nada que ele pense, mas ele sempre fala o que ele pensa sem ter nenhum marqueteiro por trás auxiliando. Diferente da Dilma, do Lula, que antes de falar já pensou 1000 vezes, já viu se vale a pena falar, se não vale. Sabe aqueles políticos que são tipo um bagre ensaboado? Você não sabe a real, você não sabe exatamente o que eles pensam? O Bolsonaro não. Você sabe exatamente o que ele pensa e ele é claro. Você pode odiar a opinião dele, mas uma coisa é ter que reconhecer. O Bolsonaro, você não resta dúvidas sobre o que ele pensa, sobre a ideologia, não resta dúvida nenhuma. E quando você vê um político com esse perfil, que foi eleito, o povo sabendo tudo o que ele pensa, e mesmo assim ele não consegue executar a agenda, porque a justiça em diversas instâncias acaba o proibindo, isso é muito lamentável, porque a democracia representativa para o Bolsonaro não está rolando. Porque ele não está conseguindo, de fato, pôr a agenda que o elegeu em execução. Ora o STF, ora o STJ, agora esse caso da liminar aqui da juíza, é complicado. Só presidentes da esquerda conseguem executar agendas no Brasil, aí as instituições deixam nesse caso, do contrário, vai sofrer aí no meio do caminho. Será que isso é certo? Eu, como cidadão de direita, estou achando tudo isso muito deplorável, enquanto, evidentemente, os cidadãos de esquerda estão aplaudindo que o Bolsonaro não está conseguindo executar o que prometeu. Porque muitas coisas param na justiça. Então, que democracia é essa, né? Fica aí a pergunta. Bom, pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam aí desses dois assuntos, se concordam comigo ou não, justifique o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.